nós adoramos a Ti. Nós adoramos ao Deus vivo. Nós adoramos aquele que é, aquele que era e que há de vir. Nós decidimos nos prostrar diante do Deus que é poderoso, é todo poderoso. Aleluia. O seu nome é El Shaddai, o nosso Deus, ao qual nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. Pai, Tu és o nosso Pai. Somos o Teu povo, Senhor, somos os Teus filhos. Você pertence à família real. Você pertence à família de Deus. E essa família carrega algo diferente. Essa família carrega um fogo. Um fogo que, aonde o povo do coração aquecido chega, a frieza precisa bater em retirada. O desânimo não há negociação. O impossível precisa recuar. Porque aonde o povo diferente, o povo do coração aquecido se reúne, nesse lugar há uma atmosfera de milagres. Nesse lugar o impossível se torna possível. Nesse lugar a incredulidade não encontra espaço para poder atuar. Porque o povo do coração aquecido confia no seu Deus de todo o coração. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui nessa hora que decidiram fazer parte dessa família, fazer parte desse povo, o povo do coração aquecido, o povo que carrega o fogo do Espírito, e aonde passa é o canal de Deus para incendiar, é o canal de Deus para mudar realidades. Se você crê nisso e recebe essa palavra como uma realidade de Deus para você, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore a Deus. Adore ao Deus vivo. Você não pode ficar apenas assistindo em um ambiente como esse. Levante as suas mãos e adore ao Deus que pode todas as coisas. O Deus que te chamou para uma condição nova, diferente. Ele é Deus com D maiúsculo. Ele é o seu Pai. O seu Pai. Então expresse a Ele a sua adoração. Expresse a Ele a sua confiança. O seu reconhecimento. Expresse a Ele. Sim, Tu és grande. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Nós declaramos e reconhecemos a Tua grandeza. Reconhecemos a Tua grandeza. Aplaudir o Senhor bem forte, bem forte. Aleluia. Pode sentar, pode ficar à vontade. Coisa importante com relação a prestar um culto a Deus. Nós nos reunimos, a Bíblia nos ensina para nós oferecermos ao Senhor um culto racional. E a gente precisa entender sobre isso, porque se a gente permite com que a nossa vida seja apenas uma vida que a gente vem para um ambiente como esse esperando ser servido, talvez a melhor palavra, a melhor direção vai passar batido aos seus ouvidos, mas quando você chega aqui, você derrama seu coração diante de Deus. Você sabe o que você está fazendo? Você está preparando o seu coração, a terra, para receber a semente. Então, não importa como você chegou aqui, você chegou aqui. Você chegou e só por isso já haveria de ter motivos de você bendizer o Senhor, de você agradecer o Senhor. Você poderia não ter chegado aqui. Você poderia não ter chegado a esse tempo. Mas você está aqui.
Então a gente precisa agradecer ao Senhor. Nunca permita com que momentos definam você, momentos definam a sua condição de fé. Eu já trazendo para a questão da palavra de semeadura aqui, dos dízimos e ofertas. Queridos, uma coisa que a gente precisa entender, aprender, é que nós, muitas vezes, a gente reage às adversidades, a gente reage aos desafios que a gente enfrenta. Pastor, isso é ruim? Não, muitas vezes é porque o cerco fechou, que a gente entendeu que a nossa força é insuficiente para resolver as coisas. Então a gente entende que precisa ir para Deus. Só que isso é no princípio de uma caminhada com Deus. A partir do momento em que você já tem uma caminhada com Deus, que você já tem entendimento sobre a verdade de Deus, a gente precisa entender isso. A gente não pode permanecer no mesmo lugar, ainda continuar reagindo às tribulações que a gente passa apenas. A gente precisa aprender a reagir à palavra de Deus quando fala ao nosso coração. Porque se eu não for um homem que reajo à palavra, eu vou ter que viver minha vida inteira procurando reagir à adversidade. E isso massacra a gente. Enquanto a gente vai vivendo uma vida, a gente acha que está tudo bom e a gente vai empurrando aquilo, ou talvez está mais ou menos, a gente vai empurrando aquilo com a barriga, vai empurrando aquilo com a barriga, mas chega numa hora extrema. E quando chega nesse momento extremo, aí a gente entende, poxa, eu preciso reagir. E que você entenda isso. Eu preciso aprender a reagir à palavra de Deus. Deus falou com você, Deus ministrou o seu coração. Então responde essa palavra que você ouviu, obedeça a palavra que você ouviu. Aqui, a palavra que você vai ouvir daqui a pouco, Deus usando a boca da pastora em nosso favor. Aprenda a reagir à palavra. Olha o que diz aqui. Abra sua Bíblia comigo. Não, os animados não chegou ainda, mas eu vou dar mais uma chance. O animado vai acordar agora, quer ver? Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Enquanto você encontra aí, falando sobre essa questão de prestar um culto a Deus, aprenda a criar o hábito de chegar aqui no início do culto às 18h30, para você participar de todo o período de louvor. Porque o que acontece quando muitas vezes chega só perto da palavra, para ouvir a palavra, talvez você teve um dia sobrecarregado, você passou por tantas coisas, tantas situações aconteceram, foi enchendo sua cabeça, aquilo foi enchendo sua cabeça, e quando você chega aqui, se você não passar por esse período de louvor, aonde você vai esvaziar de você mesmo, na hora que a palavra estiver sendo ministrada, sua cabeça fica lá fora. Você vai continuar pensando no problema, você vai continuar pensando na briga que teve com o marido dentro do carro antes de chegar na igreja. Você vai começar tanta coisa, vai tirando a sua cabeça daqui, para que você não receba a palavra. Mas se você chega no horário certo, e você já começa a prestar um culto a Deus, nós precisamos gastar um tempo nisso, porque como igreja a gente precisa entender essas coisas. E você presta um culto a Deus, é diferente a forma que você recebe a palavra. Eu sinto no meu espírito assim, nitidamente, quando a igreja está preparada para receber uma palavra e quando não está. É tão bom quando chega atrás de um púlpito como esse, alguém para pregar a palavra, que você sente aquele ambiente pronto, sabe? Porque os corações estão quebrantados, corações estão abertos. Como as coisas fluem, as coisas vão fluindo. O semeador, eu percebo o semeador semeando a verdade da palavra, semeando a riqueza de Deus, porque os corações estão prontos para receber. Amém? Mateus 6, 24. Só um único versículo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções, no lugar de riquezas está escrito Mamon, porque é o Deus riqueza, é o Deus dinheiro. O que Jesus está querendo dizer com esse único versículo aqui?
A única coisa que Jesus chamou de Senhor, que não fosse sobre Ele, foi sobre o dinheiro, foi sobre Mamon. E se Jesus chamou uma única coisa que não foi Ele mesmo de Senhor, a gente precisa prestar atenção nisso, porque se Ele falou que é Senhor, significa que isso pode concorrer com Deus no coração das pessoas. E nesse versículo aqui, Jesus vem mostrando de forma muito clara: você quer andar comigo? Eu preciso lealdade da sua parte. Você não pode ter o seu coração dividido. E quando é que eu sei se o meu coração está dividido ou não? Se eu sou uma pessoa que obedeço o princípio. Se a Bíblia diz que eu devo semear, então eu semeio. Por quê? Porque eu já elegi um Senhor na minha vida e Ele é Jesus Cristo. E se eu não semeio, pastor? Eu já elegi um Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é Mamon. De uma forma ou de outra, nós estamos lendo Bíblia, sim ou não? Palavra de Deus. Então abra o seu coração para aprender. É muito importante. Você avança se tiver um coração ensinável. Uma pessoa que tem um coração ensinável, pronto para aprender, é uma pessoa que avança muito em Deus. Então, de uma forma ou de outra, já é definido na minha vida que eu tenho um Senhor. Eu só preciso entender qual Senhor é o que rege a minha vida. E nessa hora, queridos, não se reconhece apenas palavras, o que a gente fala. Porque a Bíblia diz, em Tito tem um versículo que diz assim: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. O que Deus reconhece é a ação. A atitude de fé é a fé em movimento, é a fé em ação. Por isso que aquele ditado que diz assim, a fé remove montanhas, não é verdadeiro. É a atitude de fé que remove. É a atitude de fé que desencadeia a manifestação de Deus. Amém? Então, se você recebe essa palavra, eu gostaria que você pegasse a sua semeadura, e eu quero orar com você, antes de chamar você para vir plantar aqui, semear, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela ação de fé de cada pessoa, que em reação à tua palavra, em resposta à sua palavra, estão prontos a praticar o que o Senhor disse. Porque nós declaramos com a nossa atitude, quem reina, quem governa, quem é Senhor, quem exerce senhorio nas nossas vidas. E nós declaramos que sempre será o Senhor e nunca será Mamon. Vivemos sim um tempo onde éramos governados por isso. Era o que determinava a nossa alegria ou a nossa infelicidade. Mas agora não, meu Senhor. Nós decidimos por uma vida contigo. E é o Senhor quem rege as nossas vidas. É o Senhor quem determina o que deve ser, como devem ser as coisas para nós. Então eu quero te agradecer pela multiplicação da sementeira do teu povo, por milagres sobrenaturais sobre a vida dos teus filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sair do teu lugar, você que ainda não levantou, pode vir, pode fazer a sua semeadura. Os demais irmãos, vamos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor um pouco mais. Você tem mais uma oportunidade. Você que não tinha entendido sobre prestar a Deus um culto racional, você tem mais uma oportunidade. Então levanta as suas mãos e esquece de tudo, desliga de tudo. Você precisa sair daqui hoje com o seu coração cheio da verdade de Deus. Isso fará a diferença na sua vida. Então levante as suas mãos. Levante as suas mãos e preste a sua melhor adoração a Deus. Semeie, oferte ao Senhor o seu coração, a sua atenção, e valerá. Corações famintos aí? Amém? Eu sei que tem. Vamos aprender mais um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo mais profundo sobre o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas não levam a vida de Deus a sério, levam a vida de qualquer jeito, porque ainda não entendeu o que Jesus fez por ela. Porque a hora que uma pessoa verdadeiramente, querido, ela entende o que Jesus fez por ela, ela nunca mais é a mesma. Uma pessoa que ela entende o que aconteceu para chegar até a morte de Jesus, a obediência de Jesus,
o sacrifício que Ele fez por nós, a gente não vive da mesma forma, a gente se encanta por Ele. Assim foi na minha vida. Quando um dia minha melhor amiga, uma amiga de festa, de baladas, que ela veio falar para mim o que Jesus fez por mim. Eu falei, nossa, mas eu não sabia. Por mim? Sim, por você. Se fosse só por você, Ele faria de novo. Aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida. Amém? Então nessa noite, se você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus por você, o que aconteceu para chegar até ali, e o que mudou de lá para cá, eu creio que a partir de hoje, verdadeiramente, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? E para mim falar sobre sacrifício, sobre o sacrifício de Jesus, vocês precisam entender qual foi o primeiro sacrifício ordenado por Deus na Bíblia. Vamos começar por aqui. Hoje eu quero ler alguns versículos. Eu gostaria assim da sua máxima atenção, amém? Porque cada versículo vai nos levar um passo a mais de entendimento. Aleluia. Abre lá deixa eu achar aqui. Êxodo 12. Êxodo 12, 21. Segundo livro da Bíblia. Aleluia. Êxodo 12, 21. Então a Páscoa, né? Aqui fala sobre a Páscoa. A Páscoa foi o primeiro sacrifício feito, ordenado por Deus. Olha só o que diz aqui. 12, 21. Todos acharam, amém? Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e pegue cordeiros, diga assim, cordeiros, para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Então ali, aquele simbolismo daquele cordeiro, quando Deus ordenou que Moisés instruísse o povo a pegar aquele cordeiro, já estava simbolizando Jesus. Não é assim que diz em João 1, 29? João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui na Páscoa, o primeiro sacrifício foi feito. Deus já estava começando a ensinar o povo. Através desse cordeiro aqui morto, através daquele sangue, na Páscoa nós explicamos aqui, acho que todo mundo sabe, foi feito um sacrifício onde pegou aquele sangue daquele animal, passou nos umbrais das portas, e ali, quando Deus passou ali naquela noite, as casas que tinha aquele sangue ali por cima, Deus livrou aquele povo. Então ali, naquele primeiro sacrifício, Deus já estava sinalizando que um dia viria o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado de toda a humanidade. Amém? Porque quando Deus criou Adão, olha só, quando Deus criou Adão perfeito. Adão era perfeito. Muitos acham que o livre-arbítrio estava em Adão. Não tinha livre-arbítrio em Adão, presta atenção. Deus criou Adão perfeito, ele era 100% santo. Não é assim que diz a palavra? Lá em Gênesis, criamos a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus e de Jesus. Criamos nossa imagem e semelhança. Ninguém cria alguma coisa, imagem de alguém, que não tem uma cópia. Então ali está dizendo que Deus criou a imagem de Jesus perfeito, 100% perfeito, 100% santo. Não havia pecado em Adão. E como que Deus então ia colocar o livre-arbítrio em alguém que fosse 100% santo? Porque para cumprir o propósito que Deus queria, Deus teve que dar uma escolha para Adão. E aí Deus criou Adão e colocou dentro do jardim. Ali não faltava nada para Adão. Tudo que Adão queria estava ali. E Deus disse: Adão, você pode comer de tudo. Não é? Não é assim? Vocês sabem essa história? Muitos, querido, olha só, muitos acham que a história de Adão e Eva é história para criança, só para o ministério infantil. Não. Se eu não entender o começo, eu não vou entender o fim.
se eu não entender como tudo aconteceu, como Deus planejou tudo, como desde Gênesis fala de Jesus, eu não consigo entender. Por isso que muitas pessoas não, vivem uma vida de qualquer jeito. Elas acham, eu sei que Jesus morreu por mim, como se fosse uma formiga ali que morreu. Como se o sacrifício, Jesus na cruz, fosse algo tão assim, alguém que deu uma flor, um gesto de amor. Vou dar uma flor. Queridos, nós precisamos entender essas coisas. Então, ali, Deus colocou naquela árvore ali, por isso que Deus falou, não come, de tudo você pode comer, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não come, porque ali estava o livre-arbítrio. E Eva comeu, vocês sabem, Adão comeu. Ali o livre-arbítrio veio habitar em Adão. E quando Adão comeu, houve uma catástrofe. Tudo mudou, a natureza de Adão mudou. Tudo mudou, a estrutura molecular do homem mudou. De Adão mudou, de lá para cá, tudo mudou. Então ali, a tendência ao pecado começou a fazer parte, e faz parte de nós até hoje. A tendência ao pecado, não só a tendência ao pecado, mas a inclinação para o mal dominar o nosso espírito. E aí, Deus teve um plano. O sacrifício, porque o pecado é tudo que a gente erra o alvo, né? Tudo que nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus, daqui a pouco a gente vai ler. Mas o sacrifício no original, ele quer dizer aproximar-se. A palavra sacrifício significa aproximar-se, de quem? De Deus. Então por isso, ele estipulou os sacrifícios. Muitas pessoas não gostam de ler Levíticos, falar, não, Levíticos eu não gosto. Um dia eu também pensei assim, eu não gosto de ler Levítico porque lá só fala de sangue, de animal morrendo, de sangue. Não, querido, ali já estava ensinando o homem o que viria depois. Ali Deus instituiu os sacrifícios, porque quando uma pessoa pecava, só para você entender, se você ainda não, às vezes não sabe, toda vez que alguém pecava, a pessoa tinha que ir lá, escolher, por isso que fala aqui, escolham e peguem cordeiros, porque cada pessoa que pecava, ela tinha que ir lá, escolher um animal, de acordo com as suas posses, e vai até o sacerdote no templo. Chegando lá, aquele animal tinha que ser perfeito, não podia ter defeito no animal, simbolizando Jesus, que era perfeito, amém? Tudo sinalizando Jesus, o tempo todo sinalizando Jesus. Então a pessoa tinha que pegar um animal, levar no templo, chegava lá no sacerdote, aquela pessoa colocava a mão sobre o animal, confessava a culpa, e aí tinha o sacrifício, o sangue era aspergido ali, era vertido ali, e a carne queimada. Então ali, aquela culpa passava para aquele animal sem culpa, aquele animal sem defeito. Então as pessoas eram perdoadas, era assim, no começo era assim, muito tempo foi assim, ensinando que um dia viria aquele que faria o sacrifício por todos nós de uma vez, por todas, amém? Então eu preciso entender essas coisas, eu preciso entender, porque senão quando você olha para a cruz, quando você lembra de Jesus, quando você lembra do que Ele fez por você, foi um sacrifício, houve toda uma história. Imagina, toda vez que você pecar, ir lá, pegar um animal e sacrificar. Olha só, como é maravilhoso hoje, o que nós vivemos hoje. Abre lá em Isaías 59, estão entendendo? Isaías 59, 2. Então Adão e Eva não é historinha qualquer, eu já sei, muita gente, né? Adão e Eva, não, querido, você não sabe como você deveria saber. Se você entender Gênesis, querido, o livro de Gênesis, ele é tão profundo. Os 4 primeiros livros, Gênesis, então, os 4 primeiros livros, se você entender esses 4 primeiros livros, Gênesis, pelo menos medita em Gênesis, que tremendo, tem ensinamento para tudo ali,
Que poder de Deus ali manifesta a humanidade. Que coisa linda. Lindo demais. Isaías 59:2. Mas 59:2. Mas a iniquidade, ou seja, os pecados de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Amém? Os pecados, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. Então o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. E quando havia os sacrifícios, havia uma expiação do pecado. Quando eles faziam o sacrifício, o pecado do povo era encoberto. Amém? E em Hebreus diz assim, que vamos ler lá, Hebreus 9, acha aí. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o pecado me afasta de Deus, mas o sacrifício, o sangue me aproxima de Deus. Amém? Vamos voltar lá em Êxodo 34 agora. Eu creio que a partir de hoje você nunca mais vai ter dúvida do que Jesus fez por você. Amém? Da grandiosidade que foi o que Ele fez por nós. Êxodo 34, 6. Querido, não tem como às vezes a gente ensinar outras coisas se uma pessoa não entender o sacrifício. Vou esperar vocês acharem, vocês olharem aqui. Êxodo 34, 6. Olha só, não tem como a gente ir para o próximo passo se a pessoa não entender o primeiro passo, que é o sacrifício de Jesus. Tudo, a beleza do Evangelho está na morte de Jesus, está no que Ele fez por nós. Se você não se encantar com a morte de Jesus, sinto te informar, você vai ser um cristão que vai levar as coisas de Deus. O dia que der para mim no culto eu vou, o dia que der para mim orar eu oro, o dia que dá para mim ler a Bíblia eu leio. Vai ser assim. Agora, quem entende o que houve, tudo o que aconteceu para chegar até Jesus, o que Jesus fez, querido, a nossa vida nunca mais é a mesma. A gratidão, a conversão, a mudança, a transformação. Amém? A vida da gente nunca é a mesma, a gente não consegue mais levar de qualquer jeito. Aleluia. Êxodo 34, 6. Olha só o que Deus falou para Moisés aqui. Quando Moisés foi receber as tábuas da lei, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Algumas traduções diz assim, inclusive a minha que eu estou aqui, diz assim, misericórdia e fidelidade. Quem está assim? Misericórdia e fidelidade. Quem está assim? Ergue a mão, ergue. Misericórdia e fidelidade? Não? Sim? Mas a verdade, o original mesmo, até marquei aqui, é graça e verdade, que faz a diferença. Nós já vamos falar sobre isso. Graça e verdade. Então vamos de novo. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em graça e verdade, que guarda a graça, de novo, aí está misericórdia, mas é graça, que guarda a graça em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita as iniquidades dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha só, por que faz a diferença? Porque são 2 graças aqui. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em graça e verdade,
e que guarda a graça. Então são duas graças. A primeira graça, expiação de pecados, foi o que nós falamos aqui. As pessoas acham que a graça veio só no Novo Testamento com Jesus. Não foi. Desde Gênesis, a graça já havia. Amém? A graça, Jesus já havia. Não havia? Jesus já havia. Então, aqui é duas graças. A primeira graça, que fazia a expiação do pecado, encobria o pecado, Deus já manifestou ali. E a segunda graça, que estava guardada, não fala aqui? Que guarda a graça em 1000 gerações. Então essa graça guardada, que Deus guardou em 1000 gerações, inaugura com Jesus na cruz. Aleluia! São duas graças. Muitos até cantam hinos sobre graça e não entendem. E não entendem isso. Então por isso que nós precisamos entender o que cantamos, o que falamos. Quando nós dizemos que somos discípulos de Jesus, lavados, remidos por Ele, nós precisamos saber verdadeiramente o que é isso. João 1, vamos lá. João 1,15. Olha só aqui o que João diz, olha só. João 1,15. João dá testemunho a respeito dele. De quem? De Jesus. E exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Glória a Deus. Graça, não bastava uma graça, já estava bom, mas graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade. Lembra que eu falei? Para mudar, que não era misericórdia e fidelidade, era graça e verdade. Aqui ó, aqui agora na minha já está certo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Aleluia. E o que nós recebemos aqui? Porque, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude o quê? O que nós temos recebido? A vida dele, a obediência dele, o sacrifício de Jesus, nós temos recebido. Na plenitude nós temos recebido. Você tem recebido? Da vida dele, da força dele, do sacrifício dele, da obediência dele, nós temos recebido. E graça sobre graça. Aleluia. Vamos finalizar aqui em Efésios. Eu preciso crer, eu preciso vivenciar o sacrifício de Jesus, porque se eu não crer, se eu não entender e eu não vivenciar os sacrifícios de Jesus, eu não vou entender a caminhada. A minha caminhada vai ficar sem graça. Eu não vou viver essa plenitude aqui, ó, de vida, de novidade, não só de vida, mas de novidade de vida. A cada dia eu preciso entender. Amém? Olha só, se o pessoal do louvor quiser subir, olha só, Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Vou ler de novo, presta bem atenção, ó. Naquele tempo,
sem Jesus, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque Jesus, ele veio para o seu povo, amém? Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel, e o povo não recebeu, e nós entramos nisso. Olha só que tremendo. Um dia o pastor Teve já pregou sobre isso, um dia a gente pode tratar sobre isso, creio que muitos já sabem, mas Jesus veio para os dele, para o povo de Israel. Por isso que fala aqui, ó, separados da comunidade de Israel, nós estávamos alheios à promessa de Deus, mas através de Jesus, nós entramos para dentro da promessa, aleluia. Separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, ou seja, a gente não sabia quem que era Abraão, quem que era Moisés, quem que era Isaac, nós estávamos estranhos, nós não sabíamos. Sem Jesus a gente não tinha noção. Você tinha noção? Você não tinha, eu também não tinha. Eu estava alheio, eu não sabia de nada, que tinha promessa de Deus para mim, eu não sabia, eu estava alheio, nós estávamos longe, estávamos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, totalmente desalinhados e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13, aleluia. Mas agora em Cristo Jesus, vocês nós que antes estávamos longe, foram aproximados, olha o sacrifício, agora nós somos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz, amém? De dois povos, o povo de Israel e os gentios, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aleluia. Agora é um só povo, aleluia. E nós herdamos a promessa através do sangue de Jesus. Fica de pé, aleluia, oh, aleluia. Celebre, querido. Você estava morto e você reviveu, você estava separado dele, e no sangue você reconciliou com ele, aleluia. Yeshua é o nome dele. Erga suas mãos, celebre esse sangue vertido, o sangue que não secou, o sangue dele verte até hoje, aleluia. expiação do pecado, mas na segunda graça houve expiação. A primeira graça, a segunda graça, remissão dos seus pecados. E agora, quando você é batizado nas águas, olha só,
Quando você é batizado nas águas, ali Deus te dando o poder de ter uma nova natureza. Antes, uma inclinação ao pecado, um desequilíbrio. Agora não, nas águas, quando você é batizado no poder do sangue de Jesus, ali o seu espírito consegue dominar a sua carne, em nome de Jesus. Querido, não há mais culpa, aleluia. Isso, vamos cantar mais um pouquinho. Você entendeu que não há mais culpa? Você entendeu? Jesus, eu creio que sua consciência mudou a partir de hoje. Algo mudou aí dentro de você. Algo mudou. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente orar para terminar. Domingo, todo domingo, a partir de hoje, começou uma escola de líderes aqui. Quem esteve aqui hoje? Dá um grito aí, um aleluia aí, oh glória. Gente, foi tremendo, amém? Foi tremendo. É o que eu estou falando, depois que a nossa consciência muda, toda oportunidade eu quero aprender, toda oportunidade é mais de Deus, é sobre Deus, eu estou junto, eu quero aprender, porque a gente nunca sabe tudo. Não é escola para quem é líder, tá? Eu estou falando isso porque está tendo muita confusão, não é para os líderes de célula, tá? Nós estamos fazendo duas escolas em uma. Primeiro a gente está fazendo uma escola de maturidade espiritual que é para toda a igreja, até coloquei lá no grupo. Então vem participar, vem entender, porque quando eu entendo, as dúvidas vão embora e eu avanço. Tem pessoas que não avançam mais em Deus porque tem dúvidas, não entende às vezes direito, não entende o que Deus tem, o que Deus quer.
participar. Todo domingo aqui é 1 hora de aula, 1h10 foi hoje. Tá? Vem participar todo domingo, 9 horas da manhã. Agora com a sua nova consciência, agora com esse valor que você vai dar ao sangue de Jesus, que não foi a morte da formiga, amém? Tudo aconteceu para chegar até você e você nascer na segunda graça. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa consciência que o Senhor trouxe a nós nessa noite. Obrigada, Pai, porque a partir de hoje verdadeiramente eu vou levar mais a sério a minha vida espiritual. A partir de hoje eu vou valorizar, eu vou ter gratidão, eu vou levar as coisas que o Senhor tem para mim e as coisas que mais a sério, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, Pai, eu creio, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do teu povo a gratidão, que eles possam crer, que eles possam entender e vivenciar o teu sacrifício todos os dias da vida deles, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você, amém? Vai embora, você está livre, você está curado, aleluia. A sua semana, o Senhor já está lá na segunda-feira.